e os ex-jogadores, cara. Eu tava lembrando... Espetacular, quantos o caras Ney, que foram? é o Ney, a minhoca da terra. Quantos anos o nosso querido Lebeba ficou sem dar entrevista? Jesus! Nossa, o Lebeba foi muito emocionante. Você perguntou Um dos de maiores jogadores da fora história de do futebol são controle. carlense. Não que eu tenha perdido o controle aquele dia. Foi. Mas assim, eu fiquei extremamente emocionado. Muito emocionado. Porque o Lebeba é uma figura histórica do esporte aqui em São Carlos, né? Atuou por clubes que hoje não existem Ídolo mais. do Vasco da Gama. Até um dos Então, maiores, e aí maiores seguiu- jogadores da história do e aí Vasco. seguiu né? a sua carreira, né, num grande clube do Brasil, que é o Vasco da Gama. E o Lebeba não dava entrevistas para a rádio há 15 anos, que ele falou? Pois, mais, Mais, né? Acho que era 20 anos, né? 20 anos, 20 né? ou 30, no 20 tempo que eu anos. tava aqui, eu tô aqui em São Carlos, ele não tinha dado entrevista ainda. Mais de 20 anos. Você está aqui desde 2000, né? Eu tô desde 2000, foi de antes de 2000. Eu me atrevo a dizer que foram 30 anos sem ele falar. Sem ele falar. Caramba. Sem ele falar. E aí eu consegui um contato com o filho do Lebeba, João. o João, que é técnico no Senac, inclusive hoje, de sonoplastia do Senac. DJ. Não, a DJ é você. Aí o curso existe, tá vendo? E aí ele foi foi legal o processo de produção disso, né? De tentar convencê-lo. Então ele não queria falar, então. Ele não queria falar. Tinha passado a carreira dele. Não era nenhuma mágoa, eu entendo. Não, o não, Lebeba. não era Passou, mágoa, não, também. não, passou. Ele desenvolveu uma outra carreira e o futebol é algo que ficou no passado. Só que ele é um farol do futebol, sei lá. É seguramente um dos 5 maiores jogadores da história de São Carlos. E na história do Vasco, é um dos 10 maiores jogadores da história do Vasco. É um cara que até hoje, se vai em São Januário, ele é respeitado, recebido. O torcedor sabe quem ele é. E o São Carlense muitas vezes não tem ideia disso. E é um senhor que tá aqui. Não tem ideia mesmo. Você tem razão, Garmente. Esse era um dos grandes méritos do programa, Marcelo. Sim. O próprio... De você reavivar essas figuras e muitas vezes nem reavivar, apresentar elas para a sociedade. geração. Que as pessoas não conheciam. Todo mundo conhece aqui na cidade a Jabu Elétrica, uma das maiores empresas que tem aqui na cidade. Sim, sim. Mas muita gente não sabia que o Jabu foi um dos maiores jogadores que já passou aqui também. O dia que ele foi no programa, ele chorou. Ele chorou de estar lá também, de poder lembrar um pouquinho das histórias dele como atleta. Ele foi no Quando ele veio programa? estudar aqui, o Jabu, Ele foi no programa. ele chorou. Já foi. Eu tava lá? Isso eu não sei. Coisas menos importantes eu não sei. Você estragou o clima, a gente falou do Jabu, você pergunta se você tava lá. Verdade, foi emocionante, Jabu. Então assim, Jabu foi muito bacana também. Caras a gente de conseguiu fora. levar muita gente. Roberto Dinamite. Chorou Chorou, não, no cara. programa ele não acreditava. E ele foi... Aí foi muito legal. E ele não queria ter falado, né? Contextualize, né? Por favor. No começo da O que entrevista, aconteceu? ele, olha... Como veio a pandemia, a gente ficou impossibilitado de levar pessoas no estúdio. Então não tinha como fazer, não tinha pauta para fazer. Um dos vários desafios do O que nós pensamos? Vamos tentar pessoas de fora. Você tem meios eletrônicos que lhe permitem trazer as pessoas, mesmo que eletronicamente, para bater um papo com a gente. E aí nós começamos a cavocar os nomes, telefones dessas pessoas e chamá-los para entrevistas por Skype. Por Skype a maioria, né, Vitamina? Skype. Por telefone e tal. E aí foi um barato, né? José Silvério falou pra gente. Eu lembro do Muricy, cara. Muricy, Baita entrevista. o Roberto de Andrade, né? Ambos aí, pauta que o Esse Edu cara que tem proporcionou pra contato pra caramba, gente. viu? Yarley. O Yarley, o Roberto Dinamite. O Roberto Dinamite, foi Júlio muito César, legal. zagueiro. Júlio José César. Silvério, o J. Júnior foi J. espetacular Júnior. também. Pelo amor de Deus. Deu uma aula pra gente também. Então, essa foi uma fase muito bacana. O pessoal do basquete, a Paula. A Paula. A Paula com a gente foi espetacular. A Malren, né? Que é muito difícil você conseguir entrevista com a Malren, né? Ela acabou falando pra gente. É mesmo. Então nós tivemos muito. É verdade. É mesmo. Mas no finalzinho do programa conseguiu falar com ela. Mas falou, José. Mas falou, falamos. falou. Então, aí foi uma fase muito legal. Alternativa, é bem verdade, né? A gente tinha a tristeza da pandemia. E aí ressaltou ainda mais o papel do programa. Né? Porque como as pessoas estavam muito sensíveis, né? Muito
tristes com o que estava acontecendo. Muitas notícias ruins da mídia tradicional. Ruins, né? Sem o futebol parado. Sem futebol parado, as pessoas se contaminando, né? Foi o maior desafio do programa, foi esse. Foi esse período. Quem estava em casa, né? Muito sufocado por aquela situação de ter que ficar em casa. Aguentar o marido chato cara em casa. Exato, né? O cara começou a olhar para a esposa e falar, deixa tudo eu, saturou, né? Tudo saturou. E aí o programa foi legal porque era uma hora que você tinha esse papo gostoso para levar para as pessoas. Né? E alguns foram realmente muito emocionantes. Carmenda lembrou muito bem do Roberto Dinamite. Né? Gente, vamos ser fechado, né? Vamos ser muito sincero, né? É um cara que jogou 3 Copas do Mundo, né? 3 Copas do Mundo, 74, 78 e... 8-2 não foi. 8-2 ele não foi, é verdade. Ele não chegou aí. Ele foi cortado. Ele reclamou do programa. Exatamente. No programa ele reclamou isso aí. Mas um cara campeoníssimo pelo Vasco, jogou no Barcelona, né, tem uma história infinita para contar. E o cara vem num programa da gente e se emociona. E não queria falar do começo, deu uma enrolada. O cara, nas primeiras perguntas ele foi, depois ele foi se soltando, foi se abrindo, a gente também foi... Né, abrindo esse caminho ele estava num processo eleitoral no Vasco da Gama e ele achou que a gente ia tocar nesse assunto. É verdade, ele se soltou um pouquinho do que estava acontecendo, dos problemas do Vasco. A gente entrevistou o ex-jogador, não o presidente. Não quero nem saber dos seus problemas lá, a gente quer saber das suas histórias. E realmente, foi o que ele falou, a hora que ele falou, acabou o programa, obrigado, ele falou, pô, a gente podia falar mais aqui. Se vocês quiserem, ele continuou falando. Ele falou, nossa, mas já acabou? Eu falei, pois é, Roberto. E ele não é um cara fácil de dar entrevista também, viu? Não Vou é. colocar de novo.